Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele fez maravilhas, porque Ele faz maravilha, porque Ele fará maravilha. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome. Louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome. Louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Porque Ele fez maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele fará maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome. Louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome. Louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Um povo santo que roga, que te ama, que te adora, sente saudade e te quer bem. Minha herança é você, Jerusalém. Jerusalém, 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 Jerusalém. Eu te adoro, eu te amo, te quero bem. Dou minha vida por você, Jerusalém. Sonhamos tanto com este dia, então eu canto a melodia. Estou no porto da salvação, espero Cristo recolher meu coração. Jerusalém, 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 Jerusalém. Eu te adoro, eu te amo, te quero bem. Dou minha vida
você, Jerusalém. Chama o nosso irmão Daniel a fazer uma oração. Vamos nos colocar de pé em respeito à presença do nosso grande Deus. Amado e poderoso Jesus Cristo, é com grande alegria em nossos corações que mais uma vez nós nos reunimos para adorar o Teu santo nome. Todo o nosso esforço, toda a nossa luta seria em vão se não fosse para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Tudo que fazemos, tudo que somos, meu Deus, é em prol do Evangelho, dessa grande e tremenda palavra que tem chegado até os eleitos do Senhor para esta era. A terceira etapa do ministério de William Branham, meu Deus, aquilo que veio para preparar os filhos eleitos para aquele grande dia que se aproxima do arrebatamento. Senhor, que a Tua presença se manifeste nesse lugar, que a unção do Teu Espírito tome cada coração e use com poder a voz do pregador nessa noite. Nós entregamos esse momento em Tuas mãos, porque é uma honra ter o Senhor no nosso meio. O Senhor é o convidado principal. O Senhor é o nosso grande e maravilhoso Deus. E nós queremos Te prestar honras, louvores e glórias nessa noite. E entregar tudo isso que estamos fazendo, esta causa, em Suas mãos. É no nome de Jesus Cristo que nós pedimos ao Senhor que abençoe ricamente esse lugar e tome controle total de cada um de nós. Para a Tua honra e glória, Senhor. Amém e amém. Cantarei a Ti, Senhor, Tu és digno de louvor. Cantar um especial. Quem és Tu? Um dia surgiu na terra um homem que, através de um milagre, nasceu de uma virgem. E todos me perguntavam: quem és Tu? Me perguntavam certo dia, com ironia atroz: quem és Tu? Que até o morto no sepulcro ouviu a Tua voz. A própria morte derrotaste, ó inacessível luz. Eu sei quem és. És o Filho de Deus, Tu és Jesus, Tu és o último, és o primeiro, e de Judá, és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que Tu falavas, libertavas em meio às multidões. Eternamente és o mesmo. Aleluia. Sei quem és, és, é, excelsa luz. És o Filho de Deus.
Deus, tu és Jesus. Tu és o último, és o primeiro, e de Judá és um leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. Only believe. Only believe. All days are possible. Only believe. Palavra com o nosso pastor. Amém, amém. Tudo bem? Bem? Graças a Deus. Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos, te glorificamos pela beleza da tua santidade. Cremos em sua palavra e sabemos que ela é tudo para nós. Fale mais uma vez conosco, através deste pequeno ensinamento, que pelo seu Espírito podemos abrir nossos lábios e transmitir ao seu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, Deus os abençoe. Fique de pé ainda um pouquinho, é bom que a gente descansa. É um prazer estar com vocês pela primeira vez, pessoalmente, né? Porque vocês já conhecem a gente através dos VCDs. E é bom que os VCDs é uma imagem mais rústica e quando eu chego parece melhor um pouquinho do que os VCDs. Porque o homem já não tem beleza, né? Então, a gente já manda uma imagem mais ruim através dos VCD para depois a gente chegar no lugar. Vocês vão preparando Hebreus 4, verso 12, que nós vamos meditar um pouquinho neste versículo. O irmão Daniel, vem aqui, por favor. Você fica aqui perto de mim, ao menos agora, para as pessoas. Tem gente que precisa te conhecer. Irmão Daniel, que fica na frente do trabalho. Ele estará aqui ajudando vocês com o ministério que ele tem, vocês têm visto como evangelista, e ele vai prosseguir este ministério. Ele estará aqui nos auxiliando. Nós demoramos mais para vir aqui, mas ele estará aqui para ajudar vocês. Se precisa de algum CD, alguma coisa, nós temos mais de 1000 CD, mensagens que pode te ajudar quase em todos os sentidos, que ainda haja alguma pergunta. Mesmo que o irmão Brana diz assim, quando você é revelado não há pergunta. Porque depois que é revelado as perguntas terminam, né? A gente dá graças a Deus por isso. Mas as pessoas estão lutando por uma revelação. Quem tem, tem. Quem não tem, precisa de pedir a Deus a revelação. É o que Deus tem para te dar nessa hora final. Todo mundo está muito atrás de cura, de bênçãos naturais. Nós também precisamos e as temos. Deus já deu para nós, nós cremos nisso. Mas a revelação é o mais principal e o povo não busca muito revelação. Talvez busque a revelação assim, ó, você está com a dor na coluna. Você está com a dor de barriga. Você está com a dor na cabeça. Ah, eles querem saber desse tipo de revelação. Não, você está com falta de Deus na alma. Está faltando a palavra na alma. E ela está aí, certo?
Muito bem, Deus te abençoe, meu amado. Glória a Deus, é muito bom. Se em cada lugar que eu for tiver um para fazer um trabalho, ficar na frente para me dar sossego, né? Eu descanso por lá, por saber que tem um responsável aqui para tomar conta do trabalho e passar os VCDs, as mensagens que vocês queiram ouvir, certo? E fora disso, fazer o seu trabalho individual aí, evangelizando e passando mais CDs que muitos não gostam, mas é o que eles estão precisando disso. Nós vamos dar o que o povo não gosta. Porque dar o que o povo gosta é fácil. Se você der o que o povo gosta, ele te dá dinheiro, ele te dá oferta, ele te dá dízimo, mas a gente vai dar o que não gosta. Que aí só o eleito pode fazer o que tem que ser feito, certo? Mas uma coisa é certa, vamos sempre dar a palavra. A palavra é o importante para nós. Amém. Vamos à leitura? Hebreus, capítulo 4, verso 12, muito conhecido. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Grande Pai, a sua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós pedimos que nesse instante o Senhor continue falando conosco, porque queremos uma palavra que tenha vida, Senhor. Amém. Fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. Graças a Deus. Bom, eu poderia ter um título longo para essa mensagem, mas eu vou usar o final. A palavra vivente. Eu sempre gosto de dar um título porque eu tenho mais facilidade de caminhar sobre aquilo. A palavra vivente, ela é tão importante para nós. Pode ter muitas palavras. Tem muitas palavras, mas elas não têm vida. E o melhor que a gente faz é ouvir poucas palavras com vida. Irmão Brana diz que aqueles apóstolos, eles pregavam muito pouco. Eles pregou uma mensagem de 15 minutos e arrebanhou 3.000 pessoas. 15 minutos, foi uma mensaginha, ele pregou e já batizou o povo. Né? Não precisava falar muito na cabeça deles, não. Então, desde quando eu comecei com essa terceira etapa, eu tive uma direção, eu não ouvi nenhuma voz para falar para vocês, um anjo falou comigo, não falou. Eu não tenho nada especial assim para falar que veio para você ficar apegado. Isso daí não tem, não. Mas eu senti que eu deveria fazer minhas mensagens de 1 hora para trás, que seria edificante ao povo. Lendo a ordem da igreja, o irmão Brando disse 40 minutos. Então eu até falei, eu sou um pouco desobediente, eu vou 20 minutos a mais. Certo? Porque tem muitos desobedientes de 3 horas. Então, mas é muito cansativo e aquilo não edifica. Então nós queremos que tenha uma curta mensagem, mas que ela edifica. Que você sinta algo por aquela mensagem. Sempre Deus tem que ter alguém para entregar a mensagem. Se fosse o sol, quem sabe a pessoa, se você escutasse o sol falar, abrisse a boca lá e falar, porque hoje nos desenhos animados eles põem até os cachorros falar, a vaca fala, então poderia o sol também pôr a boca nele e pregar o evangelho, a lua. Mas o irmão Brana disse que não foi assim, disse que a ideia de Deus foi colocar o homem para pregar. Então, e o irmão Brana diz, é a ideia de Deus. E nós gostamos da ideia de Deus, com isso foi bom, certo? Porque um homem é mais fácil para entender o outro. Na palavra de São Paulo, ele diz que Deus usa o ministro, o sacerdote fraco, para compadecer do povo, para compadecer da fraqueza do povo. Então, isso a gente tem que sempre guardar. O pregador não é muito forte. Se ele for muito forte, ele não tem dó da congregação.
porque vence tudo. Então, se você não tiver luta, você não sabe como vencer aquilo, como ensinar os outros a vencer. Então, você tem que ter luta, tentação, dificuldade, como pregador. Deus não mandou anjo do céu, porque anjo não conhece mulher. Anjo, se vê uma mulher, não tem problema nenhuma. Então, eu falei, quem vai fazer anjo pregar lá? Lá embaixo está cheio de mulher, tem que ser homem mesmo, que tem problema, que tenha luta e que não caia naquilo. Entende? Deus tem que usar assim. É a forma de Deus trabalhar, é a maneira de Deus trabalhar. E a gente é agradecido porque Deus sempre tem o seu meio de trabalho e nós estamos aproveitando a voz de Deus, certo? A voz de Deus, ela vem e mexe conosco porque é uma palavra. A palavra é Cristo. E Cristo sempre é uma palavra viva. Mas você tem muito tempo para tomar uma palavra, e esta palavra pode ser a palavra de muito tempo atrás. Você tem a palavra de milhares de anos atrás, não vai adiantar. Hoje, essa palavra não é a que funciona hoje. Eu leio a lei de Moisés, no tempo de Moisés, olha, ler a lei de Moisés é que nem a terceira etapa para nós. A lei de Moisés naquele dia, você lia que regozijo, o povo tudo naquele sentimento glorioso, vamos escutar, isso é Deus falando. Mas depois nos dias de Jesus não adiantava você pegar e ler a lei de Moisés só. Não está a lei de Moisés, você tem que escutar agora esse homem Jesus pregar. E não era fácil. Eles queriam ainda ouvir o homem, Moisés, quando Deus já estava no homem Jesus. Certo? E logo chega no tempo de Pentecostes que eles queriam escutar o homem Jesus e Deus já estava no homem Pedro. E assim vem durante 7 eras da igreja, Deus operando. Todo mundo durante 7 eras da igreja quer escutar o homem Jesus e Deus está no homem Brana. Entende? E agora vai ficando mais apertado ainda, porque vai chegando no fim dos tempos e Deus já saiu do homem Brana, faz muitos anos, que já partiu em 65, e todo mundo quer escutar o homem Brana e Deus já está no homem você. Certo? Então, sempre é Deus trabalhando, você tem que ver Deus caminhando, e os outros não querem escutar o presente, os outros querem escutar de trás. Entende? Aqui no Brasil a mesma coisa. Respeitando os nomes dos bons pregadores, porque nós nunca fomos, mas respeitando o nome dos bons pregadores, todos queriam escutar, era pastor Joaquim Gonçalves, e foi uma bênção para nós. Se não tivesse ele para trazer essa mensagem aqui, semear essa mensagem no Brasil, eu sou um fruto daquilo ali. Ele pode não gostar muito do que eu prego hoje, mas eu sou um fruto. Eu sou um filho que não falo muito a voz do pai, mas pelo menos eu sou um filho de lá. Certo? Eu vim foi dali mesmo, mas eu amo pastor Joaquim e o seu ministério, o que ele fez, não tenho que falar mal e não tem nem que ver o mal do homem, porque o homem sempre tem mal. Se você for olhar o mal de um homem, você tem que olhar o mal de todos. Então não tem que olhar mal de nenhum homem, você tem que olhar o que está no homem quando Deus está falando através daquele homem. Então hoje muitos querem ouvir o pastor Joaquim quando ele não está mais ali, já está no outro pastor. Eles deveriam ouvir isso daí, a mensagem, Deus prosseguindo o ministério. Deveriam ouvir, porque se fosse para ele pregar, então ele estaria saindo exatamente ali do centro-oeste do Brasil, a mensagem para nós todos. Eu queria que fosse assim. Eu estava lá pedindo a Deus, Senhor, desperta, ajuda, a coisa tem que pegar fogo, alguma coisa tem que acontecer. E tem que sair daqui, porque aqui foi onde começou. E a gente falando assim e Deus fazendo de outro jeito. Deus não faz o que a gente quer. Tem hora que você quer ordenar Deus, falar para o que Deus tem que fazer, mas não é o que você pensa que Deus vai fazer. Deus vai fazer o que você não quer. É isso que Deus vai fazer. Ele faz só o que você não quer. Mas também um dia ele faz uma coisa que você fica abismado. Por que ele fez isso? E eu nem estava preocupado com isso, mas é isso daí que eu estava querendo. Agora eu estou vendo, eu estava clamando por isso, até que isto apareceu, certo? Até que isto apareceu. E esta mensagem, a forma de pregação, o que ela pode ser pesado para muita gente, pode ser quente para muita gente. É como o irmão Brano ensina aqui, a própria rocha reclama, pode dizer, ô sol, você está muito quente. Mas chega uma semente, a qual a terra está em volta daquela semente, e bate o sol naquela terra, mas tem uma semente, então aquela semente, ela grita, era isto que eu estava esperando.
É o que o profeta pregou. Então, a gente tem que ser agradecido a Deus, porque nós somos essa terra, mas uma terra que a semente está ali. Entende? E tem muitas pedras por aí que é mais bonito que nós. Tem muitas pedras que é melhor que nós, serve para construção, para tanta coisa aí fora, certo? E talvez pega qualquer um de nós, que se for olhar a nossa genealogia, não serve para nada. E Deus pega e diz, eu vou fazer algo com você, porque é assim que Deus faz, Ele pega do nada. Desde que Jesus veio na terra, Ele começou assim, pegou prostituta e fez trabalho através dela, pegou ladrão e fez trabalho através dele, pegou as pessoas mais simples que tinham naquele dia, e mais incultas, e confundiu as pessoas sábias daquele dia. Ele ainda continua sendo o mesmo hoje para realizar o seu trabalho. Amém? Graças a Deus. Agora, vamos pensar um pouquinho nesta palavra vivente. Palavra vivente. Foi a expressão do irmão Brana. Vamos tomar aqui a expressão, porque é a expressão do irmão Brana. Escuta bem o parágrafo, Cristo, mistério de Deus revelado, tradução de Goiânia, é o parágrafo 225. Por meio da presença vivente. Em tudo você tem que ter uma presença viva. Você tem que sentir um Deus com presença viva em você. Presença vivente. Ele diz, Cristo vivente. Agora você tem que saber aonde a presença vivente está, porque onde ela estiver, ali está o Cristo vivente. O Cristo vivente é onde a presença vivente de Deus se manifesta através daquele Cristo, que quer dizer o ungido para aquele dia. Agora, nós somos, eu estou falando nós porque vocês estão incluídos nisso, nós somos os ungidos desse dia. Você sabe que eu estou participando de 2 períodos de unção, até posso dizer de 3. Eu participei de uma unção pentecostal, lá atrás. Depois participei de uma unção do Cristo da unção, da primeira e segunda etapa. E agora estou participando do Cristo da unção, da terceira etapa. Que Cristo quer dizer ungido. E quando eu estava na denominação, eu era ungido também. Eu não sabia o que era essa verdade, nem o batismo em nome de Jesus Cristo, mas eu era ungido. Então eu estava recebendo esse Cristo ungido na minha vida e manifestando para as pessoas naquele tempo. Quando eu ouvi essa mensagem, eu já vi que Cristo não estava lá mais. Falei, então eu vou atrás dele. Achei essa mensagem, Cristo está, é nesta mensagem do profeta. Quando eu criei nesta mensagem, eu pensei assim, agora acabou. É fim de jornada, fim de linha. Não tem que passar para lugar nenhum, graças a Deus. Naquele tempo, como eu fiquei satisfeito, agora não tem que mudar de igreja mais. Graças a Deus. Chegou no fim dos tempos, não tem que mudar de igreja, não tem que fazer mais nada. A única coisa que eu tenho que fazer agora é crer nessa mensagem e permanecer aqui, porque não tem mais nada. Deus já fez tudo. Eu pensei que a coisa estava assim, e depois de vários anos, de quase 30 anos, aí eu percebi que Deus estava fazendo outra coisa outra vez. Falei, mas outra vez eu vou ter que sair outra vez? Eu pensei que não precisava sair mais. Eu pensei que já estava completo. Ó. Eu pensava nisto. Acho que todo mundo que aceitou essa mensagem lá atrás, eu sou lá do ano 73, então eu pensei, ó, não tem mais nada. Graças a Deus que é fim de linha, agora acabou. Chegou aqui, agora é daqui para o céu. Eu conto algum exemplo, algum testemunho meu daquele princípio, quando eu aceitei a mensagem em 73, que nem plantar mandioquinha salsa eu queria. Eu plantava rabanete, porque rabanete dá com 20 dias. Mandioquinha salsa leva 6 meses. Falei, não, dentro de 6 meses Jesus já veio. Eu não vou nem comer a mandioquinha salsa. Estou comendo mandioquinha salsa até hoje. Mas a questão é que naquele tempo eu estava esperando Jesus vir, que era o rapto. Todos nós esperávamos o rapto. Só que nós não sabíamos ainda que tinha acontecido nem a vinda. Como se espera o rapto sem saber que a vinda já aconteceu? Primeiro tem a vinda de Cristo para te preparar para a subida. Ele vem do céu, desce na terra, prepara um povo para subir com esse povo. Entende? É o que Deus tinha que fazer, mas nós nunca tivemos uma luz sobre este assunto. Nunca tivemos. O que nós tivemos, Deus respeitou o que nós tínhamos lá atrás. Deus respeita. Você sabe que quando nós não tínhamos a mensagem pentecostal, Deus teve que respeitar nós com a mensagem dos batistas, dos presbiterianos, dos wesleyanos. Deus respeitava aquela mensagem, pois não tinha outra. Era a luz que chegou no dia. Mas Deus sabia, eu vou mandar Elias. Aí o véu vai ser rasgado. Os mistérios vão ser revelados. Deus hoje só pode te ajudar através desta mensagem a qual Ele está.
ele não tem mais nenhuma palavra vivente fora da terceira etapa que o profeta pregou. Irmãos, até a primeira e segunda, se vocês lerem, pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafos 55, 56, até ali, o irmão Brana estava insatisfeito. Ô irmão Brana, ele disse, aquilo que o senhor falou que ia fazer em 1933, já está liquidado, está tudo pronto, já acabou. Ele disse, já acabou, não tem mais nada. O irmão Brana sabia. Aí em 63 Deus vem e abre os selos para ele. Mas até 62 ele viu, olha, já, você sabe o que é um profeta viver na terra, sabendo que já não tem mais nada. O que eu tinha que pregar, já preguei. O ministério que o senhor falou para eu fazer, já fiz. Era pregar o evangelho, era curar os enfermos, já está pronto. Já revelei o povo, já está pronto. Aí, quando ele estava percebendo que aquilo tinha terminado, aí vem a terceira etapa. Eu tenho falado sobre isso porque quando veio a terceira etapa para o irmão Brana, ele pensou que era a morte dele, vou morrer. Isso é porque veio na visão primeiro, um grande estrondo. Ele disse, eu vou morrer, quando der esse estrondo, eu vou morrer. E ele pensava que era isso. Aí quando ele veio e pregou para nós, ele disse, não, eu pensava que era assim, mas Deus falou para mim que era a parte adicional do meu ministério. Quer dizer, era a terceira etapa adicionando a primeira e segunda. Era aquela parte adicional. Mas era tão forte que para o próprio irmão Brana, ele sentia que aquilo era a morte dele. Ele pensou, eu vou morrer agora. E essa terceira etapa, quando chegou para nós, a gente também não sabia o que fazer. Você sabe que ia chegar uma mensagem, se eu disser para você que eu copiei da América do Norte de qualquer pregador, eu minto. Se eu falar que eu copiei do Canadá, eu minto. Se eu falar que eu copiei do pregador de Nova York, que é muito conhecido, eu minto. Eu não copiei. A única mensagem, o único pregador que eu copiei foi de William Marion Branham. Esse eu copiei. Eu acabei lendo, falei, só as mensagens dele. Na verdade, antes eu lia vários livros, porque eu queria conhecer alguma coisa. Mas o dia que eu peguei a mensagem de irmão Brana, aqueles livros desapareceram também, não consegui ler mais nenhum. Aquilo ficou tudo para trás, mas eu lia os livros do Oswald Smith para saber sobre 70 semanas de Daniel e muita coisa que ele pregava, honesto, nino, na vinda de Jesus Cristo, e nunca consegui, foi que coisa, nunca chega no lugar. O dia que nós pegamos o livrinho de William Branham, acabou as dúvidas. Agora a gente sabe o que é 70 semanas. Tem gente que pensa que a 70 semanas ainda falta 7 anos, porque nunca estudou a mensagem direito. Nunca estudou. Já cumpriu aqueles anos, já terminou. Só falta 3 anos e meio, que é da última semana, falta só 3 anos e meio. Mas eles estudam a mesma mensagem e não conseguem ver. Então era onde Cristo estava. Ele estava numa mensagem e passou para outra. Ele está num lugar, ele é o Cristo vivente. Agora ele é Cristo vivente em Moisés. Ele foi Cristo vivente em Noé, mas chegou um tempo que ele era o Cristo vivente em Jesus. Era difícil. Você pode ver, hoje a gente fala bem de Jesus, todo mundo, Jesus, mas Jesus, filho, até jogador de bola, até artista de televisão, hoje quer Jesus. E um Jesus carioca, o Jesus, eles querem Jesus, entende? Eles querem Jesus. Tudo bem, a minha avó também era carioca, pode ficar cegado, minha bisavó. Então, não conseguiu crer na mensagem, não conseguiu, certo? Meu bisavô era português, fala muito mal dos portugueses, né? Tudo que é mal ele joga em cima dos portugueses, mas meu bisavô era português, certo? O meu pai era mineiro. Agora pensa bem, uma mistura de raça dessa daí, que salada de onde eu vim sair. Então, tem que ter alguma outra coisa especial na alma, porque no físico está uma mistura de muita coisa, certo? Agora deixa a palavra vivente vir e atuar em você hoje. Você é a palavra vivente. Você sabe por que eles se preocupam conosco? É por isso. Meu Deus, por que as pessoas não pegam esse CDzinho e escuta, como escuta dos outros pastores? Podia pegar normalmente, escutar, guardar, ter zelo, guardar ali para não estragar. Não, põe no fogo, ele disse. Tem pregador que diz, põe no fogo, quebra, põe no fogo. Por que não tem zelo? Aquilo ali é vivente, vida na mão deles não serve. Você sabe, vida na mão da morte, o que vai funcionar? Não vai funcionar. A vida, aquilo é vida. É você colocar, como diz Salomão, uma joia no focinho de porco.
Tem hora que ele quer colocar essa mensagem em pessoas que só quer mexer com sujeira denominacional. Elas não têm a luz da palavra para sair do lodo, para sair da denominação. Elas não têm, então você quer colocar um CDzinho no focinho dele. E você está colocando um CD no focinho do porco. Eles não dão valor àquilo. Eles vão lá na lama, enfiam o CDzinho na lama, no fogo. Eles não dão valor. Agora, não estou chamando eles de porco, não, é só a natureza. É só a natureza das pessoas, que é a natureza suja. Irmão Brana falou, disso nós não aprendemos porque não queremos. Irmão Brana falou que nós podemos ser um hipócrita, um falso aí, um urubu. E de só injeta uma peninha de pombo, e depois chega assim, eu sou um pombo, olha para você ver. Olha, eu sou um pombo. Só uma pena tem de pombo. Entende? Só uma pena. Mas a natureza, a hora que sai dali, a natureza é de comer a carniça do mundo. É de comer a carniça denominacional, aquilo que não tem vida. Gente, aonde Deus saiu, ali está a morte. Se você come aquilo, você não é a verdadeira águia. Porque Deus saiu dali. Será que não percebemos aonde estávamos e de onde Deus nos tirou? Por que Deus nos tirou do mundo? Nós estávamos na carniça do mundo. Nós estávamos comendo tudo que o mundo dava. Mas um dia a luz raiou sobre nós. E nós saímos da carniça do mundo. A nossa natureza mudou. Agora, quando mudou a nossa natureza, nós vamos conhecer cada alimento que nos é apresentado. Porque nós temos uma natureza mudada. Deus entrou e mudou a natureza. O irmão Brando diz assim, eu era um carrapicho, mas agora sou um trigo. Talvez você não entenda, porque não pode fazer uma transformação dessa. Só Deus quem faz. Entende? Não se pode transformar isso. É Deus quem chega e transforma. Deus pega a prostituta e faz dela filho de Abraão. Deus pega um ladrão e faz dele filho de Abraão. Agora, o que ele pegou, cada um de nós, foi para fazer isso. Agora, em cada tempo que nós vivemos, nós temos que reconhecer o que Deus está fazendo, ser orientado por aquilo que Deus está fazendo e só comer o que Deus está dando naquele dia. Tem alimento, irmão, que foi bom ontem. E é maná de Deus, você não pode dizer que não era. O maná que caía no arraial de Israel era maná do céu. Você comia hoje, mas amanhã não podia comer aquele maná. A primeira e segunda etapa você comeu muitos anos, 30 anos eu comi a primeira e segunda etapa. Mas quando chegou a terceira, Deus não quer que você fique comendo a primeira e segunda não. Ele quer que você coma a terceira. Agora, qual é o motivo? Aquela primeira e segunda... É que ela virou carniça, é que aquilo ali não serve mais, não tem vida. A vida não está lá mais. A vida esteve naquele alimento que caiu lá no deserto, a vida esteve até pela quantidade, não guarde mais do que isso. É 1 éfa, 2 éfa, guarda só isso daí. Olha, só para a família. Mas tinha gente que, meio esganado, e podia pensar assim, falou, e amanhã? E se não caísse maná amanhã? Você não conta para ninguém, não. Mas eu vou guardar mais um pouquinho. E chegava e guardava mais um pouquinho. Aí no outro dia ele podia amanhecer despreocupado, todo mundo lá no arraial, caiu maná. Está todo mundo buscando, ele está despreocupado. Não, eu não preciso ir lá. Eu já tenho maná, eu colhi ontem. Quando ele lia na lata... Estava assim de larvas, bicho. Era o mesmo maná, é a desobediência, aquilo que fazia tornar bicho. Era o mesmo maná. Ele desobedeceu, guardou demais, então começa a guardar demais, primeira e segunda etapa. Não, eu vou comer só isso daqui, primeira e segunda. Meu Deus, já está com alimento novo aqui, rapaz, fresquinho. Isso daqui é um maná que caiu do céu hoje. E se Deus te encontra comendo o maná de ontem, você sabe o que Ele vai fazer com você. Deus já sabe que você não é águia, é urubu. Você está comendo só o alimento de ontem. Ele diz, eu te dou um alimento novo. Você fica buscando só no antigo. Eu trago coisa nova para você. Aí nós pensamos assim, Deus não pode dar mais nada novo. Porque nós aprendemos muita coisa boa, mas tem coisa que aprendemos a ser extremista. Deus não pode fazer mais nada novo. O irmão Brana vem e diz, esta é uma nova mensagem que Deus nos abriu.
certo? Uma nova mensagem que Deus nos abriu. Os selos é uma nova mensagem. A Bíblia, essa Bíblia, se você ficar com essa Bíblia, é igual os protestantes ficam, os pentecostais ficam, e a primeira e segunda etapa fica, essa Bíblia nem tem valor, porque não está revelada do jeito que eles têm. A Bíblia não tem valor. Deus olha assim e fala, não, vocês têm só aquilo que Paulo diz, a letra mata. Mas nós estamos cheios de livro do irmão Brana. Livro do irmão Brana, mas se você não tiver o mesmo espírito que o William Brana pregou esses livros, dizendo o que ia acontecer e a coisa estava revelada, se você não tiver o mesmo espírito para poder vivificar esse livro hoje, você toma o mesmo livro do profeta e não vê, você lê e não vê. O pentecostalismo está pegando a mesma Bíblia até hoje, lendo e não vê nem batismo em nome de Jesus Cristo até hoje. Faz mais de 30 anos. E eles estão aí, não vê nem batismo em nome de Jesus Cristo. Assim é o povo da mensagem. Nós estamos aí com mais de 30 anos com mensagem na mão e não vê que o Cordeiro saiu do trono. E quando vê, não quer aceitar. E quando aceita, você é um falso. Quando você aceita, você é ismo. Quem aceita é ismo. Como que o povo é? Você creu numa verdade, é ismo. Jesus é um demônio. Quem falou que Jesus era demônio? Maria Madalena não. O Zaqueu não. O ladrão viu que ele era rei. Mas quem disse que Jesus era demônio? Era aquele religioso que estava com o Velho Testamento, com a lei na mão. Quem disse que nós somos falsos? É o povo da mensagem que está com a mensagem na mão. E se você quiser saber desse livro, o que está aqui dentro, leia esse daqui. Você não pode ter conhecimento, porque nós temos aí pregadores que nós não servimos nem para engraxar sapato deles. Se você chegou aquela hora lá perto de mim, achando que você está tremendo, porque chegando perto do homem de Deus, mas nós não servimos nem para engraxar o sapato de certos homens aí, na sabedoria, no conhecimento que eles têm. Entende? Nós não servimos. Mas tem uma coisa, o que nós sabemos disso daqui por revelação, não dá para engraxar sapato deles mesmo. Não tem jeito. Porque a revelação é grande. O que Deus tem feito por nós. Agora, nós temos que valorizar isso. Valorizar, amar os que não crêem nisso aqui. E a gente tem que amar até os que não crêem na Bíblia. Amar os que não crêem no que nós pregamos. Se falar que nós somos demônios, você não briga com ele não. Deixa quieto. Tem hora que faz assim, se você está falando que é demônio, eu vou te mostrar que demônio que é. Não, deixa. Porque aí você vai mostrar e você é outro. Entende? Então, deixa. É um demônio? Deixa quieto. Jesus não brigou com eles, deixou tudo quietinho. Deixa quieto porque, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é ovelha de Cristo, você não é minha ovelha. Você é ovelha de Cristo. E do Cristo vivente, a palavra vivente. Essa palavra vivente, bom, nós já passamos por isso, mas teve o tempo da lei que era a palavra vivente e não podia fazer nada contrário, mas morria mesmo. No tempo da graça, a palavra vivente era aquilo ali. Fazer qualquer coisa contrária, vocês veem que no dia do irmão Brana, a palavra vivente chamava William Brana. E a palavra vivente quem é? Cristo. Mas onde que Cristo estava? Estava em Brana. Cristo estava tanto em Brana que falou para ele assim, se você conseguir ser sincero, o que Deus gosta de nós é sinceridade, nada de hipocrisia. Nós podemos ser um grupinho muito pequeno, mas ser sincero. Quando não crê, fala, não estou dando conta, eu gosto de dar, mas não dou conta de crer nesse negócio. Ser sincero, não dou conta de crer nisso daí. Isso é bom demais, mas não dou conta de crer. Estou vendo que é bom isso daí, mas não estou dando conta de crer nisso daí. É ser sincero. Mas quando crê também, não adianta, você pode me dar o que você quiser agora, você pode me dar a posição de pastor, de diácono, aí nas denominações, você pode fazer o que você quiser para mim, não adianta, eu creio nisso aqui mesmo, vou ficar sozinho. Eu tenho encontrado pessoas que dizem, estou perdendo até o meu salário, mas eu creio nessa mensagem. Nós encontramos uma pessoa, esses dias, a senhora já de idade, 80 anos,
Diz, a igreja agora pode não me dar aquela ajuda que me dá de custo, que foi tratado. Mas eu estou... não é fácil não. Uma mulher de 80 anos trocar R$200 todo mês que paga um aluguel, ela dizendo, eu vou perder isso aí, mas eu creio nessa terceira etapa. Você não sabe o que faz com um povo desse. Isso não é fácil trocar umas velhas dessas por qualquer coisa não, viu? Deus dá um valor num povo desse. Entende? Ela não está ligada à ajuda financeira. A igreja ajuda. Como que esses jantares, as coisas assim, é tão bom para segurar o povo num companheirismo, porque isso é bom no companheirismo, é bom, mas quando chega uma mensagem boa, eles fazem um companheirismo natural para poder te tirar do espiritual. Aí eles te dão uma macarronada aqui, frango assado, vamos meus irmãos, vamos fazer um churrasco, isso daqui eles estão te dando o natural, e aquilo ali você apega muito ao natural e esquece do espiritual, e eu também estou te dando um churrasco aqui, ó, é o Elohim, a palavra do dia manifestado. É dia disso, mas eles não querem comer com o Elohim, eles querem o churrasco natural. Naquele tempo foi natural o que aconteceu lá na casa de Abraão, mas agora, no entardecer, foi espiritual. E Deus está dando este alimento para todos nós. Por que não comer este alimento? Aleluia, aleluia. Então, olha, 225, Cristo, mistério de Deus revelado por meio da presença vivente. Cada coisa dessa faz uma mensagem. Do Cristo vivente, da palavra vivente. Paulo diz que a palavra de Deus, ela é mais aguda do que uma espada de 2 gumes. Ela é viva, ela é eficaz. Gente, a mensagem ela é viva. O povo deve só perceber. Quando a mensagem é viva, você está nela. A hora que você percebe que morreu, você sai dela. Eu não sei o que vai acontecer com isso aqui. Se vai dar um arrebatamento depois disso aqui, ou se eu vou ter que sair outra vez. Mas se eu estiver aqui com vida, o que Deus estiver fazendo, eu estou atrás dele. Entende? Eu quero que ele me dê graça de ver o que ele está fazendo. Porque até aqui, eu dou graças pelo que ele está fazendo, nunca me envolvi com conselho pastoral e companheirismo que me fecha ali e não deixa eu ser, porque quando quer me fechar eu saio correndo. Eu vou embora porque eu preciso de seguir a mensagem do jeito que ela é. Quero ter companheirismo com todo mundo, falar bem de todo mundo, mas tem uma coisa, a mensagem eu não posso trocá-la por nada. Essa mensagem ela é verdade, eu creio nela. O que o William Branham pregou é verdade. Agora, qual palavra vivente tem hoje? Me diga de onde ela vem, a palavra vivente que tem hoje, que você tem ouvido. Se você sabe que existe uma palavra vivente, é porque Cristo está ali. A presença vivente, o Cristo vivente, está ali na palavra vivente. Então, aí a palavra tem vida. Qual palavra que tem vida hoje? Meus irmãos, se vocês notaram, o que fez essa terceira etapa para você, Daniel? Não te levantou? Como você chama? Edson. Não te levantou? Coutinho. Você vê? Levantou? Então, o que? Por que isso? O que Deus quer fazer com isso? Agora, sabe o que vocês têm que provar? Provar de que vocês são de Deus. Isso é firme agora. Vocês vão provar que são de Deus daqui para frente e aguentar o rojão. Porque vocês não pensem que vai ficar desse jeito. O diabo fará de tudo contra vocês. Contra vocês estão querendo aceitar, tem aquele casal ali que nós vamos batizar agora depois do culto. Agora você pensa bem, as pessoas têm uma luta na frente, daqui a pouco não vou dar conta não. Mas você vai voltar o coxo outra vez? Você não disse que a palavra te levantou? E o que te levanta é uma palavra vivente. Se aqui não deu certo, procura uma outra que seja mais viva. Procura. Eu tenho que dar liberdade, porque quando você tem uma mensagem que ela é eficaz, que ela é vivente, você pode dar oportunidade para o povo em qualquer lugar. Vocês podem escutar o que vocês quiserem, o pregador que vocês quiserem. Vocês saíram aí dos irmãos aí, mas se vocês querem escutar aquele pastor, pode escutar outra vez, não tem problema não. Pode escutar, não tem problema, não tem nada que possa te amarrar mais, vocês estão livres. Agora, por que não escuta? Você chega a um ponto de dizer, mas não adianta, não me entra mais, aquilo não me entra. E se não entra, não dá para você ouvir mais, entende? Não entra, porque eu quero ser honesto.
quer ser honesto. Se isso é verdade, Deus não tem duas verdades na terra. Jesus Cristo é a verdade. A palavra vivente é uma só. É Cristo numa mensagem. Aquela mensagem, ela é vivente para aquele dia. Então, se as pessoas descobriram aquilo é para você. Ela é viva para você. Não deixa marido te atrapalhar, mulher te atrapalhar, filhos te atrapalhar e nem as mulheres do mundo te amarrar. Não deixa nem os homens do mundo te amarrar. O que aparecer no caminho é serpente. Se for para me atrapalhar, em meu nome pegarão em serpente. Então já pega na serpente, tira do caminho. Tem que ter condição para isso. Não é questão de falar assim, tem um problema ali, eu vou orar aqui e jejuar. Não precisa orar e jejuar, não. Manda sair do seu caminho. Até que você vai orar, te pega lá. A pessoa pensa, tem que me preparar e ir lá em oração. Você já tem que andar preparado, você já tem que viver preparado. O povo de Deus tem que estar preparado. Tem gente que ainda vai preparar para vencer o diabo. Eu não tenho que preparar, Jesus já venceu o diabo. Eu só tenho que crer. Eu só tenho que crer que Jesus já venceu o diabo e pronto. Eu encaro o diabo, qualquer coisa que tem vindo do lado dele contra nós, eu encaro aquilo ali como já vencido. Olha, você já está vencido. Diabo, você já está vencido. Eu sou mais que vencedor. Porque eu estou no Cristo vivente, que é a palavra vivente do dia. Amém? Hoje eu vou ficar num parágrafo só, não vou dar muito para vocês não. Só esse parágrafo aqui tá bom. Porque isso daqui dá 3 mensagens, estou fazendo uma só. Presença vivente dá uma mensagem. Você vai procurar toda a presença vivente de Deus em todas as épocas. Então aí, um Cristo vivente, você vai procurar. Então já estou misturando tudo, já dando um alimento tríplice para você, certo? Presença vivente, Cristo vivente e a palavra vivente. Se você não ver, eu acho que tem alguma coisa aqui, deixa eu ver, será que... Tem a mensagem do profeta, é um pão tremendo que vem para a gente, que você come e ainda tem. Aquilo ali está aparecendo lá na casa da viúva, né? O alimento sempre vem. Então veja onde ele está aqui agora. Jeová Jireh 3, parágrafo 41. Quando este Deus veio e falou com ele em carne humana, está falando aquele Deus que veio e falou em carne humana com Abraão, fez-se conhecer a ele. Imediatamente então, como é que Sara iria ter aquele bebê? E você sabe muito bem, aquilo ali era o mesmo que veio agora no entardecer. Quando esse Deus veio e falou com ele em carne humana. Quando Deus veio e falou conosco aqui em carne humana, chamado William Branham. Irmão Branham diz que aqueles dias apontam para estes daqui, do entardecer, do tempo do irmão Branham. Porque Deus encarnado, hoje nós somos um povo no qual Deus encarna num povo. Mas hoje não tem um homem só para Deus encarnar. Mas no tempo de Cristo era um homem só e no tempo de Branham era um homem só. É só um homem. Deus primeiro veio e encarnou em Cristo para depois ser derramado na igreja. Deus veio e encarnou em Branham para depois ser derramado na igreja. E você tem que ver, é o mesmo trabalho que foi feito lá atrás. Agora, o que foi derramado sobre nós? Foi derramado, foi as revelações que Deus deu para William Branham. Então aquilo ali é derramado, Deus encarnou nele. Olha, tem hora que eu leio essa mensagem, Cristo, o mistério de Deus revela, mas isso daqui não pode ser homem que prega isso não. É muito fundo. Um homem para pregar isso daqui, é muita coisa para um homem. Essas pregações aqui, é muita coisa, não o que ele falou, é muita coisa, é muito profundo isso daqui. E as pessoas, você nunca ouviu isso? Nunca ouviu? É uma mensagem que te ajuda a crer mais nessa Bíblia. Porque você nunca ouviu isso, isso é bonito demais, isso é forte, isso é tremendo. Você diz, mas um homem só não pode fazer uma coisa dessa, tem que ser Deus no homem. Tem que ser Deus no homem. E você acha que hoje qualquer um de nós poderíamos anunciar o que estamos anunciando só como homem? Não, e se não for Deus, a palavra vivente, estar em cada um de nós para crer nisso, para viver isso. Você pode não dar valor em você, mas se você for sincero, Deus te valoriza assim. É Deus quem vai te valorizar, porque você é sincero, diz, Senhor, eu creio, eu posso não estar dando conta de viver isso daqui, arrisca não. Mas eu vou enfrentar isso daqui. Eu vou enfrentar.
Tem coisa que tem que fazer como o profeta disse. Se encontrasse com o diabo, vou morder até. Eu não vou mascar não, vou morder até. Porque tem que sair da minha frente, tem que retirar isso da minha frente. Eu quero é a verdade, eu quero é a palavra. Esta hora que você vive, com esta presença vivente, você pensa assim, o povo vai dizer, Daniel é uma benção. Não, ninguém. Quem falou foi o ladrão, a prostituta. Você pensa que eles vão falar que nós somos uma benção? Eles vão ler isso daqui, e se nós temos a presença vivente, o Cristo vivente em nós, o povo vai olhando em nós assim, o Osmar é uma benção. Cuidado, ele é um demônio. Quando a palavra vivente estava encarnada em Jesus, eles disseram isso. Ele tem Beelzebu. Foi Maria Madalena que apanhou, mas creu. Ele é Salvador. Diz que ela apanhou e disse, você vai escutar esse homem ou o sacerdote? E levou um murro na boca. Ela não importava, não vou escutar esse homem. Irmão, tem tempo que a palavra vivente só ela é identificada só por gentinha. Aí nós temos que entender que nós estamos no meio disso. Aí você diz, é o grande, é isso que hoje as pessoas têm que falar, não, eu sou doutor fulano, eu sou, por isso que eu entendo isso aqui, eu sou um teólogo. Não, Deus já passou por cima de todos. Deus faz isso, é a Bíblia está cumprindo outra vez, graças te dou, Pai. Terceira etapa é isso. Tem hora que nós ficamos assim, Deus, manda alguém grande, e Deus está dizendo, graças te dou. Só fica pequeno aí. Manda, Senhor, manda. Tem gente que pensa assim, tem até membro que pensa, Deus, manda um ricaço aqui, para dar um tabernáculo melhor para nós. Não, Deus fala, você está muito ruim, mostre a sua eleição, rapaz. Mostre a sua eleição. Sabe o que eu faço? Você tem que fazer aquela oração, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste a terceira etapa dos sábios entendidos da mensagem e a revelaste aos pequeninos. É Deus, isso é problema de Deus. Eu queria que os grandes dessa mensagem tivessem entendido para eu ficar do lado de fora, aqui só escutando eles. É verdade, eu ia aplaudi-los. Eu aplaudi 30 anos eles pregando. Eu ia aplaudir, coisa boa. Eu queria que esses grandes homens da mensagem, que estão por aí, tem teólogo na mensagem, gente boa. Ou se isso entrasse a palavra vivente do Cristo vivente, a presença vivente de Deus nessa terceira puxada, entrasse neles, eu estaria ao lado deles, ovacionando. Muito obrigado, Deus, pela mensagem neste homem. Muito obrigado. Eu sei que Deus sabe que eu estaria ali. Eu estive por 30 anos trazendo fitas deles e rodando a minha igreja, e parando, assentando assim com a minha igreja, escutando eles pregar. 30 anos, quando ia no encontro, trazia as fitas e passava na igreja, para dizer, tem coisa boa, isso daí eu nem prego, é eles que pregam. Vamos escutar isso daí. Pelo menos não preciso pregar, ele já pregou. Já está para agora, eu vou trazer uma mensagem em cima dessa daqui para abafar aquele pregador. Eu nunca fui disso. Eu entendi, quando Deus está fazendo uma coisa com um pregador, eu não dou conta, vem cá, eu pego a sua fita, eu não posso nem pagar, te levar lá, porque eu tenho que pagar avião, não dou conta, não tem dinheiro para pagar avião para você ir na minha igreja. E tem uma coisa, me dá uma fita, custa só R$10, é muito mais fácil. Eu sempre fui assim, compro uma fita, levo para a igreja e ponho a igrejinha pequena lá também, ouvindo. Vamos ouvir, foi o que Deus deu em tal encontro. Foi tão bom, eu fiz isso daí, é o alimento que Deus tinha naquele dia. Acabou. Tem que entender que aquela palavra acabou. Aquele vivente mudou de lugar. E é só eleito para entender isso. Aquele vivente mudou de lugar. A palavra vivente mudou de lugar. Você pensa que Deus é obrigado a ficar... Eles pensaram que Deus era obrigado a ficar só no templo. E quando Jesus chegou, os próprios discípulos pegaram Jesus e vão lá. Jesus, olha que grande construção, olha que templo. O senhor não está admirado? Olha, isso é maravilhoso. Eles pensaram que Jesus ia falar, meus filhos,
É uma bênção que o meu Pai fez por vocês, de dar esse templo, ele não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles pensavam que Jesus ia passar a mão sobre eles. É mesmo esse templo. Sabe o que significava aquele templo? Significava a resposta de oração. Todo mundo que ia orar, tinha que orar virando para o templo. Eles iam orar, já virar para o templo e pedir a Deus, olhando para o rumo do templo. O Jonas ficou dentro do ventre do peixe, ainda vivo com aquela coisa verde caindo em cima dele, e aquilo ali, ou alimento difícil para ser digerido, não é? Então aquilo não tinha jeito, e Jonas está procurando lá no ventre do peixe o lugar, o lado. Onde está o templo, Senhor? Para ele orar, mas ele como não viu, não tinha jeito de ver, ele diz: do fundo do abismo, do inferno, clamei a ti e me respondeste. Porque tem hora que você não sabe para que lado está o templo, não sabe, mas era o que significava naquele dia, aquela construção já mostrava tudo isso, porque não teve um barulho de martelo. Não tem um lugar que você faz que não tem barulho de martelo. Um templo construído sem barulho de martelo, sem ruído de serrote. As pedras já vinham prontinhas, lapidadas direitinhas e colocadas ali para formar o templo. E você sabe o que você é? É uma coluna ao vencedor. Farei coluna do templo do meu Deus. Entende? E agora, eles ficaram olhando para aquelas coisas naturais, olhando para as pedras, olhando para o grande templo, enquanto tinha um hominho, uma coisinha insignificante, que eles estavam dizendo para ele: olha, mestre, mas é ele mesmo, vocês têm que largar de olhar no templo, é olhar nesse templo. Tira os olhos do templo de pedra e olha para o templo de carne. Era isso que eles precisavam fazer. Mas eles estavam mais admirados com aquilo. E aquela palavra cumpriu tanto que no ano 70 foi destruído. Cumpriu o que Jesus falou. Aleluia. Irmãos, é só você ver aonde a presença vivente do Cristo vivente e esta palavra vivente está. Hoje, eu sempre digo, se tiver uma coisa melhor do que isso aqui, eu quero encontrar. Se tiver uma mensagem melhor do que essa, eu quero. Só pode vir de William Branham, porque eu sei que não tem jeito. Mas se tiver uma melhor, eu quero. Não importa, eu estou pregando, sim, mas se tiver uma melhor. Mas você não encontra uma coisa melhor do que a terceira etapa. Branham foi até o finzinho, cumpriu sua terceira etapa, ele partiu em paz. Ele nem sabia o que era a terceira etapa direito para falar para o povo. Ele não sabia. Uma das coisas que Deus guardou era o mistério da sua vinda. Irmão Branham, se ele soubesse, ele já estava pregando o 7º selo e dizendo: irmãos, aquela terceira puxada que sempre nós estávamos esperando, é essa daqui que eu estou pregando hoje. Esta semana. Aí não, no 7º selo 160, 161, ele ainda diz: a terceira etapa, o que vem. Então, alguma coisa, ou ele não podia falar, sabia não podia falar, e Deus não deixou ele falar. Depois que passou da hora, passou 1 ano, 2 anos, quando chegou em 65, aí ele abriu para nós. Era a mesma coisa de dizer: irmãos, eu estava dizendo uma terceira etapa que ia vir. Então agora deixa eu pregar para vocês o que é os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. As mensagens hoje são formadas assim: irmão, vai vir uma terceira etapa. Isso está formado na mensagem do profeta. Vai vir uma terceira etapa. Mas eles nunca chegam lá no lugar onde irmão Branham diz: foi a terceira etapa. Já foi, já está para trás. Eles não chegam lá. É o eleito quem vai chegar. Então não aguardamos um grande grupo, não aguardamos grandes homens, que tem hora que entra grandes homens também. Só que os grandes homens vai ser um de nós, sentar conosco, vai comer como Elohim comeu com Abraão, certo? Na maior simplicidade, e nenhum maior que o outro, todo mundo igual, não tem pastor maior do que o rebanho, não tem nenhum bispo maior do que o pastor, simplesmente é reconhecer o seu lugar no corpo de Cristo. Eu creio que o olho reconhece, mas a mão diz assim: olha, eu dependo de você, olho. O olho aí, eu dependo de você, eu só enxergo, mas não posso pegar nada.
Aí o olho também diz, eu dependo de você, irmão. Enquanto eu vejo, você vai lá e pega. Então trabalha em conjunto, é assim. Nós temos entre nós, o corpo de Cristo, trabalharmos em conjunto. É assim que faz o pai de família, o esposo, a esposa, os filhos. Tem que trabalhar em conjunto. Se houver contrariedade ali, então o trabalho não vai para frente, o lar não vai para frente. Mas se une todos. Vamos fazer isso daqui. Isso daqui você sabe que é de Deus. Vamos fazer. Isso aqui é de Deus. Ô marido, vamos aceitar isso daqui, isso é de Deus. Vamos junto, vamos seguir a Deus. Ô mulher, vamos. Ô filhos, vou te apresentar isso daqui. Você não vê que isso daqui é de Deus? Deus está fazendo uma obra através disso. Olha a palavra vivente aqui. Você não quer receber esta vida? Vamos juntos, vamos edificar nossa casa, vamos edificar nosso lar diante do Senhor. Vamos fazer isto. É tão bom todo mundo trabalhar unido com a presença de Deus, que é a presença vivente, na palavra vivente do dia, que o Cristo vivente está em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor dá de podermos crer na sua palavra. Estamos agradecidos, Senhor, porque a palavra vivente hoje é o que o seu profeta pregou, selos abertos, trovões soados, a fé para o rapto nos trovões, não na primeira e segunda etapa. Esteve na primeira e segunda etapa, o absoluto, ele fala sobre isto. Esteve ali, mas quando abriu os selos, ele posicionou que estava nos trovões. A fé para o arrebatamento. Senhor, ajuda-nos, porque o povo está precisando desta fé, não que estava nas mensagens, mas a fé de rapto que está nos trovões. Em nome do Senhor Jesus, ajuda meu irmão, minha irmã, que todos nós possamos nos alimentar desta palavra e com esta fé de rapto, que hoje nós estamos vendo, comendo com ela, dentro desta terceira puxada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pretendemos fazer dessa forma, marcar um dia que a maioria esteja presente, porque, pastor, são 3, eu, John e o irmão Edson, trabalhamos no mesmo lugar, e os horários diferem. Então, nós estamos assim meio em dúvida ainda, e não temos uma televisão também para passar. Os CDs a gente precisa comprar, e o DVD a gente precisa comprar. Então, a gente ainda está pensando a respeito disso. A gente vai unir, como o meu irmão pregou aqui, conversar e ver como vai ser melhor para todos nós, né? Até que resolva isso, se quiser continuar como vocês estavam. Uhum. É o que eu pensei. Continua como você estava até que a gente resolva isso aí. Nós vamos ajudar vocês a ter. Eu comprei o DVD, esqueci de trazer. O DVD até comprar. Então aqui, deve precisar dar um jeito de comprar uma televisão aqui. Nós podemos comprar uma usada, uns 150, 200 reais, nós conseguimos uma boa. Para poder, depois, marcar o dia certo. Porque depois em casa as pessoas têm liberdade, em casa vai ouvir. Exatamente. Em casa, vão aprender em casa, mas se tem um dia para vir aqui, talvez quando vocês todos podem estar presentes, então, marca um dia. É o que eu pretendo fazer. Por enquanto, você faz lá até resolver o caso. Exatamente. Fica assim, então. Agora, o batismo, tem que avisar o pessoal. Nós vamos ter aí o batismo, é um casal, como é que você chama? John. Daphne. John e Daphne. Vamos batizá-los agora, depois do culto, certo? Estamos encerrando o culto e vamos batizar. Tem uma piscina aqui no fundo, já vamos aproveitar. Eles já não são grandes, são que nem nós mesmos. Se fosse você, já era mais difícil. Mas, como são da nossa estatura, nós vamos realizar esse batismo. E seria bom as pessoas que podem ficar aí, pelo menos mais uns minutinhos, né, para nós poder realizar esse batismo. Amém, amém. Agora,